Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. As palavras da Flávia me deixam lisonjeado e, de certa forma, inibido também. Muito obrigado, muito obrigado. E essa experiência que eu tenho para contar para vocês, na verdade, ela decorre dos meus últimos anos de trabalho no Einstein. A Flávia já comentou que eu me formei em 72, portanto, esse ano eu completo 50 anos de formado em medicina. E como postura crítica, eu vi como é que a medicina evoluiu em todos esses anos. Na verdade, a gente sabe que 50% do conhecimento médico muda de 5 em 5 anos. Então, em 50 anos, o conhecimento médico mudou muito. Né? Tanto mudou que nós enfrentamos recentemente uma pandemia cuja saída nós não conhecíamos. E tivemos que resolver encontrar essa saída no meio da pandemia para salvar vidas. Então, o conhecimento médico mudou bastante, assim como também mudou as diversas formas de abordar as doenças. E é um pouco dessa dinâmica que eu quero explicar para vocês, pintando um painel mais contemporâneo da situação da saúde. No Einstein, eu fui responsável por 10 anos pelo Centro de Medicina Preventiva, na Avenida Brasil, assim como pela unidade diagnóstica, que também ficava na Avenida Brasil. Por 10 anos, nós tivemos um crescimento em faturamento de 2 dígitos, porque nós respondemos às necessidades dos clientes e às necessidades do mercado, principalmente no que diz respeito à prevenção. Eu tinha um grupo de médicos de uma equipe multidisciplinar e empreendedora, uma equipe que conseguiu fazer uma inovação dentro da estrutura do Einstein, portanto, empreendedores empresariais, um termo que foi definido em 1995, quando se compreendeu que dentro das organizações havia necessidade de inovação, e as pessoas voltadas para a inovação, os empreendedores, portanto, aqueles que arriscavam para criar situações novas, foram chamados de empreendedores empresariais. Então, eu tinha um grupo e nessa instituição, o Centro de Medicina Preventiva, nós criamos uma nova forma de abordar a medicina preventiva, promover saúde e prevenir doenças. E foi nesse momento que nós sentimos necessidade de ter um educador físico na instituição e foi contratado, então, o primeiro educador físico do Einstein. A gente já tinha, nessa época, o Márcio, que era educador físico e fisioterapeuta, e contratamos a Carla, então, que foi a primeira educadora física da instituição. Hoje, essa instituição tem uma série de educadores físicos que utilizam a sua experiência no sentido de melhorar o curso das doenças, promover desfechos mais adequados e melhorar a qualidade de vida em todas as instâncias. Inclusive, nós discutimos mais atualmente o papel do educador físico, que não se faz só na comunidade, mas dentro do ambiente hospitalar, o educador físico tem vários papéis, inclusive colaborando com o fisioterapeuta para recuperar as capacidades dos pacientes internados. Depois desses 10 anos, eu fui para o hospital para trabalhar com terceira idade, trabalhar com o residencial da Vila Mariana, dos idosos da comunidade israelita, assim como com home care, com a reabilitação, com os protocolos de condições crônicas. E aí, liderando a reabilitação por algum tempo, a gente conseguiu perceber o papel que a reabilitação tem no mundo atual e que precisa ser bastante enfatizado junto com o trabalho dos educadores físicos. Então, essa foi a minha experiência. O Einstein é uma experiência que me permitiu olhar essas dinâmicas do mercado de saúde de uma forma melhor, talvez de uma forma mais acurada. E é isso que eu queria contar um pouco para vocês, porque é um ambiente em que o empreendedorismo é fundamental, porque a saúde
como ela vem evoluindo, não tem respondido às necessidades do mercado, às necessidades das populações, às necessidades das modificações demográficas que estão acontecendo. Nesse sentido, então, a primeira variação bastante importante da demografia do mundo é o envelhecimento. Alguns chamam em inglês até o silver tsunami, o tsunami de prata, tá? Porque o envelhecimento está acontecendo muito, muito rapidamente desde que as taxas de natalidade estão diminuindo e a expectativa de vida, em virtude dos achados atuais da medicina, tem se expandido. Então, cada vez mais nós teremos velhinhos, e eu sou um deles até, pelo tempo de formado. Cada vez mais nós teremos essa situação de idosos que, por um lado, têm uma experiência de vida muito importante, portanto, eles podem trazer esse conhecimento para a sociedade, na forma, por exemplo, de prudência da avaliação dos eventos históricos que podem acontecer ou estão acontecendo. São pessoas que podem ter recursos financeiros e promover uma série de atividades, inclusive atividades socioeconômicas importantes, mas também são pessoas que têm as suas fragilidades, têm as suas patologias e que precisam ser cuidadas, né? Do ponto de vista de saúde, o paciente idoso, por um lado, é o paciente que frequenta o hospital, talvez de forma desnecessária e, portanto, de uma forma onerosa. É um paciente que, quando está no hospital, ele passa muito tempo no hospital, ele exige a longa permanência, e a longa permanência para as instituições é onerosa, porque reduz o giro de leito. E este paciente, então, nessas condições, ele promoveu o aparecimento de algumas oportunidades interessantes, que são, por exemplo, nos Estados Unidos, o Age in Place, ou Envelheça em Casa, e aqui no Brasil, o Fique em Casa. O Age in Place é um movimento que recomenda que os idosos permaneçam nas suas casas, segundo um contexto em que eles dispõem de muitos instrumentos de digitalização, por exemplo, telemedicina, e que existe uma associação muito forte com a atenção primária mais próxima, de tal forma que a saúde dessa pessoa ela é preservada e ele tem um atendimento de atenção primária ou atenção secundária quando necessário. Então, essas pessoas evoluem com uma qualidade de vida melhor, desde que tenham um suporte estruturado dos seus atendimentos emergenciais. Evidentemente que essas pessoas também têm o apoio da atenção primária para manter a sua saúde, para ter adesão à medicação, para ter uma dieta saudável, para ter uma saúde mental adequada e para fazer atividade física e se manter com suas capacidades adequadas. Então, esse é um ponto importante do que acontece já em outros países mais desenvolvidos, como os países que têm os maiores índices de idade, de envelhecimento, de terceira idade, como, por exemplo, Japão, Alemanha, Luxemburgo e os países europeus que são mais desenvolvidos e têm muita experiência nesse sentido. Para nós, Brasil, é uma experiência desafiadora, porque nós não temos estrutura. As estruturas para a classe média e para a classe alta estão se estabelecendo, mas nós não temos estruturas corretas para absorver o envelhecimento da parte com condições socioeconômicas mais desfavoráveis da nossa população, que são, na verdade, a maior parte da população. A gente não vê o Ministério da Saúde pensando em estratégias nesse sentido. Então, certamente, considerando que em 2050 nós vamos ser o 6º país do mundo em envelhecimento, nós vamos ter desafios bastante grandes para apoiar a saúde dessas populações. Então, esse é o cenário do envelhecimento, é um cenário para nós desafiador, né? Um outro cenário importante, intimamente relacionado com o envelhecimento, é o cenário das condições crônicas, das doenças crônicas.
As doenças crônicas são doenças que não têm cura. São doenças que necessitam de acompanhamento, que necessitam de um cuidado. Se essas doenças não têm cura, elas não necessariamente precisam do médico para promover a cura da doença. Pelo contrário, são doenças que precisam fundamentalmente de uma equipe multidisciplinar, num cuidado integrado, num cuidado transdisciplinar até, para acompanhar esses doentes. Então, são doenças em que o papel do curar é baixo, o papel do cuidar é muito importante. São doenças interessantes até porque os pacientes eles aprendem muito com as doenças. Então, quem não tem acesso à internet aprende com a sua experiência. Então, são pacientes altamente diferenciados em conhecimento e que eles podem fazer questionamentos que o provedor de saúde, o cuidador da equipe multidisciplinar, precisa estar preparado para responder. Ou seja, são pacientes que têm um poder no tratamento da doença, um poder no cuidado da doença muito importante que precisa ser respeitado para a gente garantir o engajamento desse paciente no seu tratamento, desde que, em geral, em condições crônicas, o maior responsável pelo seu tratamento é o próprio paciente. É uma situação diferente da relação de poder com o médico da doença aguda, quando o médico é que sabe como se trata a doença aguda, ele trata a doença aguda, o paciente obedece, o paciente toma a terapêutica por um tempo curto e cura-se. O cenário da condição crônica é completamente diferente. E essas condições crônicas, elas não são tratadas em templos de vidro, desses grandes hospitais que nós vemos crescer a todo momento, né? São tratadas em ambulatórios em que a equipe multidisciplinar está disponível, em que o prontuário eletrônico está disponível para todo mundo tomar conhecimento da situação do paciente e a nutricionista entender o que o fisioterapeuta fez, o que o educador físico fez, o que a assistente social fez e como é que a psicóloga está trabalhando para fazer o enfrentamento dessa patologia. Então, é esse o ambiente que a gente precisa preparar para os pacientes com condições crônicas e é um ambiente que também a gente ainda não tem. Eu digo a gente, digo o Brasil, né? Como a gente se inspira muito nos Estados Unidos, os norte-americanos estão também criando essa condição, né? E é uma condição muito próxima, de qualquer forma, a uma atenção primária mais diferenciada, Eu já vou entrar nesse ponto. Eu queria destacar que a relação com o envelhecimento é uma relação bastante forte, porque quanto mais envelhece uma pessoa, mais condições crônicas ela tem. Então, uma pessoa de 60 anos tem 2 condições crônicas, uma de 70 tem 4 condições crônicas, uma de 80 tem 5, tem 6 condições crônicas. Portanto, o custo dessa pessoa para o sistema de saúde é muito alto se ela não for bem cuidada. Vale a pena salientar também que essas pessoas com mais condições crônicas, elas frequentam o hospital com mais intensidade, porque a doença não é bem tratada e elas descompensam e vão para o pronto-socorro. É o que a gente chama da tirania da urgência. A doença não é bem tratada, precisa ir pronto-socorro e isso custa. Assim como os pacientes com condições crônicas, eles, conforme evolui a idade, eles se internam com mais frequência do que a década anterior, que se interna com mais frequência, com uma frequência maior do que a década anterior. Então, a taxa de internação cresce dos 60 para os 70, dos 70 para o 80, do 80 para o 90, e assim por diante. Né? E exatamente, e essas internações são cada vez mais onerosas. Por isso que cuidar de condição crônica é extremamente importante para evitar essa evolução que onera tremendamente o sistema de saúde, que já está praticamente esgotado pelos seus custos. E a atenção primária é muito importante, por quê? Porque é na atenção primária que o médico e a equipe multi garantem a continuidade do cuidado, garantem a coordenação do cuidado, garantem a acessibilidade ao cuidado, garantem a humanização do cuidado, entre outras coisas. Ou seja, um paciente que tem uma atenção primária efetiva, ele tem
a coordenação no sentido dele ter até educação para saber como é que ele vai tratar a doença. Ele ter educação para saber com quem ele conversa na equipe multi, para poder ter as suas dúvidas dirimidas. Ele sabe em que momento ele precisa ir no médico, em que momento ele precisa ir no pronto-socorro, quais medicamentos ele tem que tomar, quando ele tem que tomar e por que ele toma esses medicamentos. Então, essa educação vinda da equipe multi, eu não tinha contado o farmacêutico, mas o farmacêutico faz parte da equipe multi. E, por exemplo, no diabético, o farmacêutico é muito importante para ensinar como é que o paciente tem que tomar suas medicações. Por exemplo, quem é que não tem um hipertenso em casa? Quem é que não tem um diabético por perto? Né? Quem é que não tem alguém com doença mental, seja ansiedade, seja angústia, seja depressão, por exemplo, que cada vez mais presente por causa da pandemia por perto. Essas são as condições crônicas que são tratadas fundamentalmente por uma atenção primária séria, por uma atenção primária que focalize o cuidado continuado, o cuidado coordenado, como eu acabei de descrever. Então, essa atenção primária tem um papel muito importante na condução do paciente, seja em termos de sustentabilidade, seja do sistema de saúde, seja em termos de qualidade de vida, que é o mais importante. Eu falei em educação do paciente, mas, naturalmente, o médico precisa estar educado também para conduzir uma condição crônica. Nós não temos essa matéria nas faculdades de medicina. Talvez a equipe multi também não tenha, a não ser a enfermagem que é preparada para cuidar, né? Mas aprender a cuidar é extremamente importante. Aprender a ter as habilidades psicológicas para poder conduzir um paciente, para motivar um paciente, para reduzir as barreiras, para conferir crença aos pacientes, que ele é capaz de tratar a sua doença e consegue até atingir um objetivo do seu plano de saúde, do seu planejamento de saúde, melhor dizendo. Isso é fundamental. E aí a gente tem, por exemplo, a psicologia positiva, que é uma psicologia que ajuda-nos a desenvolver a crença do paciente, confirmar a sua autoconfiança. A gente tem a intervenção motivacional, que é uma técnica que nós utilizávamos muito no nosso Centro de Medicina Preventiva, para mobilizar motivação e reduzir as resistências dos pacientes, no sentido de atingir os objetivos que eram consensados com ele. Um exemplo prático disso é o tabagismo, né? Como dar força, motivação para o paciente, ir retirando os cigarros mais dispensáveis do tempo, até ele ter motivação para tirar os cigarros mais indispensáveis, como o primeiro cigarro da manhã. Então, existem técnicas psicológicas que as pessoas precisam aprender no sentido de ajudar esses pacientes crônicos a gerenciar a sua doença. O importante é aprender a gerenciar. Então, a educação não se faz só com o paciente, faz-se com a equipe multi e faz-se com os médicos. Nós precisamos de uma forma diferenciada de educação para enfrentar esse desafio do aumento das condições crônicas com o envelhecimento, que é outro desafio bastante importante. Em termos de condições crônicas, a gente não pode perder de visão agora que nós estamos enfrentando um novo cluster, um novo grupo de pacientes com condições crônicas, que é o Covid-Long. Depois da pandemia, apareceu uma quantidade bastante grande, isso varia entre 20% e 50% dos pacientes que tiveram internados ou tiveram uma Covid intermediária, que apresentam manifestações cardiovasculares, respiratórias, neurológicas e musculares decorrentes da doença. E essas pessoas estão atualmente no mercado, estão procurando apoio, e esse apoio ainda não está definido. Nós não sabemos bem como tratar a Covid-Long. Os norte-americanos já implantaram uma política de estudos clínicos para incorporar todos os pacientes que se apresentam no Medicare, no Medicaid, com Covid crônica, para entender qual é o tratamento e como é que deve ser o tratamento baseado em evidência, ou seja, qual é o tratamento menos oneroso
para os pacientes com Covid long. São pacientes que começam a frequentar a reabilitação para recuperar suas capacidades perdidas, mas eles têm uma série de outras patologias que nós vamos ter que tratar no futuro próximo. Então, adicione-se às condições crônicas uma nova condição crônica que a gente tem que aprender a tratar, que é a Covid long. Se a gente sabe, em parte ou em grande parte, como tratar a hipertensão, como tratar diabetes, como tratar de depressão, como tratar outras condições crônicas, nós vamos ter que também aprender, todos nós, a tratar os quadros de Covid long. Alguma pergunta? Doutor, meu Deus, muito assunto, muita coisa. Não tem pergunta, mas como eu disse, tem aqui, ó, tem gente assistindo do Ceará, gente assistindo do Rio de Janeiro, gente assistindo de Curitiba, de Santa Maria. Que bom. O pessoal tá meio dormindo ainda, depois do almoço, acho que estou meio com preguiça. Mas daqui a pouco o pessoal entra. O que eu queria falar com o senhor? Que o senhor trazendo para a gente, primeiro, o senhor sendo médico, né, com essa experiência toda, a medicina por si só na área da saúde, o médico tem uma distância, a gente costuma ter uma distância muito grande dele, e o senhor traz isso com muita propriedade, assim, o quão é importante o profissional de educação física estar próximo ao médico, porque a gente está cuidando de um único ser humano, né? Exato, então, perfeito, Flávia. Essa equipe multidisciplinar, a farmácia, sim, porque a maioria das pessoas tomam algum tipo de medicamento, então, que importância tem aquele fármaco, que consequência que pode ter nessa pessoa, como é que a gente não entende como isso tudo funciona, como é que eu vou conseguir fazer uma prescrição de fato assertiva e que traga benefícios para esse ser humano, né? Então, o farmacêutico, o nutri, o médico, fisioterapia, o psicólogo, né? Assistência social, a terapia. Então, a gente ter esse olhar macro, esse olhar amplo e poder dialogar, né? De igual para igual e ter humildade para dizer, olha, doutor, eu não entendo muito disso, qual é a sugestão que o senhor tem que eu poderia fazer para melhorar, para adequar, porque tanto o médico quanto o psicólogo, nutricionista, todo mundo quer o melhor na sua área. Só que se a gente não tiver essas mãos dadas, fica difícil da gente alcançar essa melhora, né? Perfeito. Como a gente trabalha também com gestão de médicos, há um ponto bastante importante atual, né? Não existem mais médicos heróis no cotidiano da gente. Né? Na verdade, nós tivemos médicos heróis na pandemia, porque o ambiente exigiu. Né? Mas, passado esse momento, o médico empresa, digamos, o médico herói, ele não existe mais. Por quê? Né? Porque, alguns anos atrás, em torno de 1995, os americanos começaram a trabalhar com qualidade. Né? E quando eles começaram a trabalhar com qualidade, eles começaram a mensurar os desfechos. Né? Então, aquela história que a gente ouve muito no Brasil, que eu frequento hospitais do interior do Brasil, que eu faço melhor para o meu paciente, né? Isso torna-se relativo porque a gente não sabe o que é o melhor. A gente não sabe qual foi o resultado. Né? E a gente sabe que, por o resultado ser bom, a equipe multidisciplinar precisa estar junto. Né? Então, os grandes hospitais têm que haver uma relação muito próxima, muito transparente, muito efetiva entre o médico e a equipe multidisciplinar. E nós até questionamos, dizendo que o médico bom é aquele que passa o plano terapêutico para a equipe multidisciplinar, que passa visita com equipe multidisciplinar e que empodera a equipe multidisciplinar a trabalhar para a melhora daquele paciente. Então, esse é um fenômeno bastante atual e que está chegando ao nosso país. Né? Que legal. É bastante importante. Sim. E isso é muito bom, né, doutor? Porque, assim, a gente, na prescrição do exercício, a gente pode criar métodos de controle, porque já existem vários, né? Métodos de controle. Se eu não faço parte dessa equipe multidisciplinar dentro de um hospital, dentro de uma clínica, eu monte por meu cliente
que eu sou personal, eu vou atrás desses colegas, desses parceiros, desses médicos e monto essa minha rede de apoio, que pode ser a rede de apoio do meu cliente, né, do meu aluno, e aí eu consigo sim ter parâmetros de melhora para ele ter uma melhor longevidade, melhor qualidade de vida e ter um bem-estar geral desse cliente, desse paciente, com toda certeza gerar um valor a mais, né, nessa minha prescrição, porque eu estou pensando nele como um todo. E eu tenho total certeza, se eu estiver falando errado agora, o senhor pode me corrigir. Não, está certíssimo. Que qualquer médico, todo médico vai ficar muito satisfeito se eu não faço parte da equipe do meu cliente, chega lá o paciente dele, olha aqui, doutor, como está meu sono, como está minha água, como é que eu estou procedendo no meu treinamento, o meu personal, a minha professora, ela me acompanha e ela tem isso aqui, eu tenho esse relatóriozinho que ela me mandou, isso facilita demais a vida na hora da consulta com o médico, né? Claro, nós lançamos um livro agora chamado Atividade Física, Fundamentos e Aplicações Clínicas. E um dos capítulos é justamente a inserção do educador físico em todas as fases de transição do paciente, desde que ele está no hospital, desde que ele transita para um hospital de baixa complexidade, desde que ele transita para uma clínica de reabilitação, desde que ele vai para a comunidade e desde que ele tem home care e fica em casa. Então, em todas essas áreas, considerando a importância da equipe multidisciplinar, o educador físico tem um papel. Nós trabalhamos num capítulo para mostrar a importância do educador físico em todas essas instâncias e o relacionamento dele com o médico. Que maravilha. Tá? Que legal, doutor. Eu queria tratar de 3 outros temas. Posso, Flávia? E aí deve, fique à vontade. Tá bom. Existe uma outra reflexão que eu quero fazer com vocês, que decorreu da pandemia. Nós tivemos uma pandemia importante e depois da pandemia a gente entendeu como a acessibilidade e outros fatores foram desfavoráveis para a evolução da pandemia. Isso porque o nosso conceito de saúde, o conceito da Organização Mundial de Saúde, o conceito antigo, né, era um conceito mais individual. A saúde é o bem-estar físico, mental, espiritual, etc. Né? Não, mas saúde não é só isso. A gente viu que, na verdade, existem muitos determinantes de saúde. E a literatura começa a prestar muita atenção nisso, inclusive a literatura norte-americana. Se vocês procurarem na Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial já está trabalhando nisso também. São os fatores que colaboram, que determinam que a pessoa tenha saúde. Então, nessa introdução que eu fiz, por exemplo, a acessibilidade é fundamental para as pessoas terem saúde. Ter acesso à atenção primária, voltando à atenção primária, né? E ter uma atenção primária bem estruturada, que faça a coordenação do cuidado, é fundamental para ter saúde. Entre outros determinantes de saúde, e se vocês olharem para o Brasil, vocês veem como problema grande, está o problema da alimentação. A alimentação é determinante de saúde, escolaridade é determinante de saúde, ambiente social é determinante de saúde, trabalho é determinante de saúde, locomoção. Quanta gente não pegou Covid no metrô congestionado aqui em São Paulo, por exemplo? Relação com a comunidade e outras coisas além do acesso à saúde. Então, quando a gente vira um paciente, a gente tem que pensar que o paciente tem todo esse complexo de determinantes que determinam a saúde dele. Não é só, infelizmente, a vontade própria dele, né? Mas são fatores que dependem de políticas públicas, que dependem de fatores sociais, que determinam a saúde dessa população. Então, a gente vai se perguntar, né, até onde a gente vai? Né? Até onde a gente vai? Realmente, nós, da saúde, podemos fazer alguma coisa. Podemos fazer alguma coisa no curto prazo, mais imediato, como educando o paciente, por exemplo, né? Ensinando a fazer atividade física, ensinando a ter uma dieta saudável até certo ponto, até onde a pessoa pode comprar, e assim por diante. E nós temos o papel de advocacy, nós temos que advogar, nós temos que publicar, nós temos que falar e cobrar os nossos políticos para que eles determinem políticas públicas no sentido de melhorar esses determinantes
para a gente fazer também a nossa parte de médico, a nossa parte de educador, a nossa parte de equipe multidisciplinar. Vocês verifiquem, por exemplo, né, em alguns estados brasileiros, né, como Maranhão, por exemplo, Maranhão tem o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, do Brasil. O que acontece lá? Né? Como é que é a saúde lá? Né? Como é que pode ser a saúde lá? Né? Então, essa é uma preocupação nossa, a gente olhar um pouco mais além do limite do paciente, além do limite da equipe multidisciplinar, e expandir o nosso olhar para esses determinantes de saúde e, nesse sentido, olhar o que a gente pode fazer. Tá? Eu queria voltar ao envelhecimento para tocar num aspecto bastante importante. Né? Quem é que envelhece? Quem é que envelhece? A gente chama essas pessoas que envelhecem de baby boomers. Vocês sabem por quê? Porque houve uma explosão de nascimento depois do final da Segunda Guerra Mundial. E as pessoas nascidas entre 45 e 50 são os baby boomers. E é uma geração muito especial, porque é uma geração que, se nasceu em 50, hoje tem 70 e poucos anos. É uma geração de homens e mulheres que enfrentou uma série de revoluções, enfrentou os hippies, enfrentou a revolução feminina, enfrentou a pílula, enfrentou a sexualidade, enfrentou o bem-estar. Então, é uma população que hoje quer ter bem-estar. A maior parte desses idosos, né, são baby boomers, eles viveram uma vida em que eles conquistaram privilégios, e esses privilégios precisam ser mantidos para essa população. É a população do bem-estar. Então, especialmente nesse momento que a gente está discutindo isso, esse é um grupo-alvo importante para a gente fornecer bem-estar. São os idosos que estão em academias, por exemplo, não porque precisam fazer musculação para manter a sua capacidade de cardioventilação, mas são pessoas que querem conquistar o bem-estar. São essas pessoas que querem manter o plano de saúde importante, querem ter apoio de personal lifer, né, para ter a melhor qualidade de vida e assim por diante. Então, essa população está distribuída nas grandes cidades e é uma população que tem sede disso, que tem sede de bem-estar. Né? São até pessoas que são financeiramente privilegiadas, né, porque enfrentaram tudo isso, hoje têm 70 anos, mas o que eles viram fazem com que eles queiram continuar a ver o bem-estar que eles tiveram, a liberdade que eles tiveram. Então, pensem nisso. E, por fim, eu queria conversar com vocês rapidamente sobre um outro elemento que é extremamente importante nos dias atuais, tenho 5 minutos, né? Que é o valor em saúde. Cada vez a gente mais discute valor. E o valor vem de uma definição muito simples, que é desfecho. Né? O que é o desfecho em saúde? Né? O desfecho é a melhor solução para uma doença. Mas quem é que dá essa melhor solução? É o paciente. Isso é fundamental, é o paciente. E precisa perguntar para o paciente qual é o desfecho que ele quer. Se vocês forem estudar desfechos na concepção do Michael Porter, por exemplo, desfechos de condições crônicas, os desfechos são dados pelos pacientes. Então, se a gente perguntar, se a gente tratar um paciente conforme a nossa visão e não perguntar para ele o que ele queria, ele pode não ficar satisfeito. De repente, um paciente que fez um tratamento conservador para a coluna, para ele o mais importante era andar. Não era necessariamente reduzidor. Por outro podia ser reduzidor. E outro podia ser voltar ao trabalho imediatamente. Então, essa discussão de necessidade do paciente precisa ser incorporada para a gente entender qual é o desfecho. E o valor é dado pelo melhor desfecho ao menor custo. Ou seja, para se ter sustentabilidade em medicina, para a gente preservar bem os pacientes, responder às necessidades dos pacientes, a gente precisa procurar o melhor desfecho ao menor custo. E aí o sistema é sustentável e o paciente está satisfeito com o que a gente fornecer para ele. Eu acho que consegui dar um pouco da dinâmica do que está acontecendo para vocês. Espero ter colaborado. Nossa, que maravilha, né? Não espera não, porque o senhor colaborou muito. Porque, assim, eu acho que o que mais importante, além da gente, lógico, buscar o bem-estar, falar do bem-estar, dessa importância do profissional da educação física
atuando de fato junto aos profissionais da saúde, porque nós também fazemos parte dessa equipe, né? Mas assim, é ouvir do senhor tão renomado médico, com tanta experiência, desenhar mesmo, gente, acorda, a gente precisa de vocês, né? Só que vocês precisam também sentar na cadeirinha e estudar. Não adianta dizer que é um profissional que trabalha com a saúde, mas que não entende do que tá fazendo. Então, por isso a importância da especificidade, por isso a importância de olhar o cliente como um todo, ou o paciente, né, dependendo da área, o seu aluno, para que você consiga trabalhar junto. Porque, por exemplo, eu vou trabalhar com pacientes com problemas renais. Eu preciso entender de néfrons, eu preciso entender quais são os medicamentos que esse paciente normalmente toma, quais são, né, o que acontece no dia a dia dessa pessoa para eu chegar e fazer a prescrição. E quando o senhor fala em ter um desfecho e fazer o que o cliente, o que o paciente deseja, isso é o ponto básico de qualquer prescrição, tanto na área médica quanto na área da educação física. Eu não vou prescrever o que eu quero, e sim o que faz sentido para o meu cliente, o meu paciente, né? E o que faz sentido para ele não necessariamente é o que eu aprendi ali nos livros, sendo a ponta do ápice, mas sim o que ele quer, o que ele deseja, né? É aquela história, eu sonho em ter sucesso profissional. O que é sucesso para você? Né? Exato. O meu é ter uma Ferrari, o outro é ir para Dubai, o outro é simplesmente estar no meio de pessoas e transformando as pessoas para a qualidade de vida. Ponto, né? Perfeito. Do ponto de vista de empreendedorismo, o que eu quis mostrar é que o cenário é tão dinâmico, há tantas lacunas, né, que há espaço para empreendedores externos e internos de tecnologia. Né? Perfeito. Quem quiser empreender com tecnologia, como está acontecendo, tem espaço. Né? É só ter uma boa ideia, responder esses desafios que vai ter sucesso. Exatamente. E ser especialista, né? Não adianta querer também fazer tudo, que aí vai ser mais um na fila do pão, como fala o outro, e não vai chegar a lugar nenhum, né? Vai ficar ali sendo sempre meia boca, e aí meia boca não consegue realmente alcançar esse lugar que tanto deseja. O foco é fundamental. O foco é fundamental.